Muito bom. Nós queremos falar hoje a respeito do desenvolvimento natural da igreja. É um assunto que me tem fascinado nos últimos anos, em especial, e me ajudado muito a entender melhor como a igreja pode funcionar. O desenvolvimento natural da igreja não tem nada a ver com um programa, mas tem algo a ver muito mais com ferramentas, ajuda para desenvolver a igreja dentro daquilo que o Senhor tem proposto para nós termos um crescimento dentro do seu propósito. Então, vamos andar um pouquinho. O que é desenvolvimento natural da igreja? Isso tem algo a ver com um livro que foi editado há 13 anos atrás, no meio dos anos 90, com o objetivo de trabalhar, verificar por que igrejas crescem e por que não. Quais são os motivos e quais são os fatores que interferem neste movimento. Então, foi trabalhado dentro de um programa em todo o mundo, onde participaram pessoas de todos os continentes, de todas ou muitas línguas, para descobrir quais são os fatores reais que interferem para crescimento ou não crescimento da igreja. E nós chegamos a uma conclusão interessante. Quando Jesus Cristo usou algo a respeito do reino de Deus, ele sempre usou a natureza como um ponto de partida, sempre comparou não com mecanismos, com mecânicas, com alguma outra coisa, mas sempre usou algo que ele mesmo criou. Ele mesmo criou a natureza e colocou na natureza tudo o que precisa para crescer. Por exemplo, quando vemos aqui em Marcos capítulo 4, verso 26 a 29, Jesus usou este exemplo do semeador. O homem lançou a semente na terra e a semente por si estava germinando e estava crescendo. E depois que cresceu, frutificava e a erva deu então os frutos. É interessante, quando nós olharmos para a igreja, nós cremos que Jesus Cristo colocou também na igreja tudo aquilo que a igreja precisa para se desenvolver, para crescer. A igreja recebeu assim como natureza tudo aquilo que é necessário para se desenvolver. Nós não precisamos importar algo. Nós podemos simplesmente usar aquilo que o Senhor tem colocado. Assim como na natureza nós vemos cada árvore, cada flor, cada grama tem em si a capacidade de crescer, de se desenvolver, se multiplicar e cuidar também que a espécie continua. Assim, creio que também Jesus, que iniciou a igreja, colocou na sua própria igreja tudo aquilo que ela precisa para se desenvolver, para crescer. A pergunta, às vezes, é o que nós temos, o que podemos fazer para isto possa acontecer. O apóstolo Paulo disse certa vez, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Nós não queremos fazer o crescimento, mas nós queremos ajudar para eventualmente tirar as pedras do caminho, os empecilhos que entre nós, às vezes colocamos. Muitas vezes são problemas de relacionamentos e outras questões. Ali nós podemos trabalhar. Mas vamos continuar um pouquinho a respeito do desenvolvimento. A questão-chave da pesquisa foi, e é ainda hoje, como nós podemos liberar o potencial que Deus colocou dentro de cada igreja. Quando olhamos para a natureza, nós percebemos que cada planta tem em si a capacidade para produzir, para crescer, para se multiplicar. Então, quando nós temos uma terra fértil, ela produz bem. Quando a terra é mais pobre, temos adubar ou modificar. Eu creio que algo assim pode acontecer na igreja. Não que podemos adubar, mas podemos tirar os empecilhos. Para então aquilo que Deus tem colocado na sua igreja pode se desenvolver dentro do seu plano, dentro do plano do aumento do reino de Deus. Então, o projeto da pesquisa que foi feito em 1000 igrejas. Inicialmente foi em 32 países nos 5 continentes. Foram avaliados milhares de perguntas, foram buscadas respostas e hoje nós temos até o mês de maio de 2010 mais de 70.000 igrejas que foram avaliados em 54 países e 45 línguas em todos os continentes. Estamos trabalhando para ajudar, não para implantar uma nova metodologia, mas para ajudar a igreja do Senhor para desenvolver-se dentro do plano do Senhor, conforme cada uma existe, e não comparando elas com as outras. Aqui temos
um desenho como no mundo inteiro estamos hoje trabalhando com DNI ou NCD, que nós chamamos o projeto internacional. A pergunta básica da pesquisa foi: quais princípios de crescimento de igrejas são corretos, independente de cultura e visão teológica? Nós não queremos interferir na questão teológica, mas queremos ver quais são princípios que podem e estão presentes em todas as igrejas, seja na Coreia, seja na Alemanha, na Inglaterra ou qualquer outro país, também no Brasil. Outra questão foi o que cada igreja e todo cristão deve fazer para obedecer à grande comissão do mundo de hoje, a grande comissão para alcançar todas as pessoas com o Evangelho do Senhor, para pessoas possam conhecer Jesus Cristo. Isto é a grande comissão que foi nos entregado. O resultado da pesquisa foi muito interessante. As igrejas saudáveis são igrejas que crescem. Agora, isso não vale contrário. Nem sempre igrejas que crescem são igrejas saudáveis. Mas o que nós podemos fazer para igrejas podem ser saudáveis, isso vamos ver pouco para frente. Foi descoberta uma coisa interessante. Nós descobrimos, através da pesquisa, que existem algumas áreas em que nós podemos trabalhar. Podemos ajudar a igreja a ouvir como a igreja se encontra. Por exemplo, a primeira área é liderança. Liderança, não qualquer jeito, liderança capacitadora. A segunda área é ministérios. Cada igreja tem ministérios. A pergunta é se os ministérios são conforme os dons das pessoas que estão exercendo o ministério. O terceiro tem algo a ver com a espiritualidade. A pergunta é como está a espiritualidade. Se é contagiante. A espiritualidade que ajuda outros a conhecer, que tem a vontade para conhecer Jesus. Terceira, tem algo a ver com estruturas. Estruturas que são eficazes, que ajudam realmente o corpo a se desenvolver. O quarto é a questão do culto. Cada igreja tem cultos. A pergunta é se o culto é um culto inspirador, é um culto que leva as pessoas a desejar mais. O quinto está relacionado com grupos pequenos, grupos que podem realmente ajudar a pessoa a crescer, se desenvolver e sentir-se aceito. O sexto, evangelismo. A pergunta é, cada igreja tem evangelismo, mas como pode funcionar? Nós chamamos isso evangelismo conforme as necessidades. E o último, relacionamentos. Relacionamentos existem em todas as igrejas. A pergunta é com que qualidade eles são. Relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Isto é uma marca